Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde se encuentren en este globo terráqueo. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingo. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista y el ancho de banda el día de hoy. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org, Instagram, CIMA Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial. Pero también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido de los días domingos. También les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan de diferentes países. Es muy grato tener una jornada dominical en compañía de todos ustedes en este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura y para la expresión de las potencialidades del espíritu. Tenemos algunas noticias, sobre todo también para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Tenemos algunas informaciones. El próximo sábado 19, hora 9 de la mañana de Venezuela, estaremos dando el seminario con la profesora Dora Inconte, el seminario de pedagogía espírita. Quedan pocas vacantes porque la sala es limitada. Les agradecemos que a los que no se han inscrito que lo hagan en el inmediato para que todos tengan la oportunidad de participar. A nuestros queridos miembros de CIMA, a quienes extrañamos muchísimo, les informamos que el sábado 26 de marzo nos reintegramos a nuestras actividades de formación. Posteriormente nos reintegraremos a las actividades dominicales sin desechar esta alternativa digital a través de Zoom. Se reintegra el primero y tercer nivel el día sábado 26 de marzo y el segundo nivel el sábado 2 de marzo, hora 9 de la mañana de Venezuela. Hoy nos ha generado muchas expectativas el conferencista de hoy, a un gran amigo de la casa, a quien le tenemos inmenso cariño, un divulgador de la filosofía espírita de alto nivel, a quien tenemos un gran cariño. Es Marcelo Enrique. Tiene un doctorado en Derecho, máster en Ciencias Jurídicas, profesor de estudios de posgrado, auditor fiscal de control en el Tribunal de Cuentas de Santa Catarina, consultor de políticas públicas, experto ambiental, estudiante en conclusión académica. Creo que eso ya lo culminaste, Marcelo, de Administración Pública en la Universidad Federal de Santa Catarina. Es periodista, escritor de 4 libros publicados, presidente del Centro Cultural Espírita Herculano Pires, secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Diseminadores del Espiritismo ABRADE, delegado de la Asociación Espírita Internacional CEPA para la región metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina, coordinador general del grupo Espiritismo con Kardec y creador del canal Espiritismo Descomplicado. Es muy grato tenerte entre nosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El tema, el futuro de la filosofía espírita. Adelante, querido amigo. Muchas gracias, pero iré hablar en portugués más despacito para o entendimento de todos. É uma satisfação muito grande participar mais uma vez desses colóquios dialéticos
livre-pensadores, progressistas, que Sima propõe ao movimento espírita já há algum tempo. Como disse Yolanda, temos uma afeição recíproca, uma admiração muito grande pelo trabalho hercúleo que Sima desempenha na Venezuela, uma localidade, um país do nosso planeta Terra de prova e expiação, que passa dificuldades parecidas com aquelas que enfrentamos hoje no Brasil. Não obstante os regimes políticos sejam um pouco diferentes, a condição de dificuldade, de restrição de direitos e de imposição de ideologias castrantes, ideologias que dificultam o livre pensar e o livre proceder, estão no Brasil quanto na Venezuela. E isto deve ser motivo permanente do debate e da ação social espírita, proposta, inclusive, no compêndio de 32 obras entregues por Allan Kardec à humanidade deste planeta, e que prosseguem nos escritos de Leon Denis, de Cosme Marinho, de Manuel Porteiro, e, é claro, do professor Herculano Pires, que está aqui às minhas costas. E eu aproveito, Yolanda, a responder uma pergunta feita pela nossa querida Célia Aldegalega, de Portugal, acerca de ser uma miragem, ser uma materialização espiritual ou uma pintura, uma tela. É uma tela que estava até bem pouco tempo na sede do Centro Cultural Espírita Herculano Pires e que agora está me acompanhando nesta conferência, nesta conversa, trazendo-nos, além da sua inspiração, além do conteúdo de suas mais de 80 obras, escritas quando em vida, a sua presença espiritual permanente, não só no Centro Cultural, como nas atividades do Grupo Espiritismo com Kardec, que há praticamente 5 anos existe no movimento virtual e também no movimento físico, porque nós já realizamos atividades presenciais, sobretudo antes desta catástrofe pandêmica que assola o nosso planeta. Vamos conversar hoje sobre o futuro da filosofia espírita no Brasil, na Venezuela, no planeta Terra como um todo. E para falar do futuro, é necessário falar antes do passado e do presente. Gosto muito de uma alegoria, de uma construção imaginária, mas com um fundo de realidade, dizendo que o tempo ele é o somatório dos 3 quadrantes: passado, presente e futuro. De modo que nós, espíritos, tanto na condição encarnada quanto na condição desencarnada, visto que somos cidadãos dos 2 mundos, como bem disse Herculano, parece que vivemos ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro, dada a dimensão intertemporal entre esses modos de tempo. Falar da filosofia é necessário remontar, inicialmente, a uma das expressões mais conhecidas e mais cultuadas de um dos maiores filósofos que a humanidade terrena conheceu, Sócrates, que dizia: "Know-te siaton", conhece-te a ti mesmo, cravando assim a necessária condição do espírito de conhecer tudo aquilo que o cerca, partindo
do próprio conhecimento, da própria ciência acerca de si mesmo. E aí, vamos buscar a correlação desta informação inicial que remonta à filosofia de Sócrates, traduzida por seu discípulo maior, Platão, com uma expressão contida no livro pequenino em tamanho, mas rico em extensão e em conteúdo, chamado O Espiritismo na sua mais simples expressão. Quando Kardec nos fala do histórico, da construção histórico-cronológica do Espiritismo. E diz ele, o que são os espíritos? Que papel representam no universo? Com que finalidade se comunicam com os mortais? Foram essas as minhas primeiras perguntas. E depois, em complemento, em conexão, em simbiose, Kardec atesta, no item 7 da conclusão do seu livro primeiro, o Livro dos Espíritos, a seguinte proposição. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. 3. O das manifestações, o dos princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Portanto, aí está estruturada a doutrina dos espíritos. Observar-se as manifestações, claro, de natureza material, mediúnica, psíquica, na matéria, no plano da matéria, os princípios de filosofia e moral. Há quem diga que a moral é uma parte, um departamento da filosofia. Muitos estudiosos e filósofos falam disso, de que não há como dissociar, não há como separar filosofia e moral. E a moral estaria embutida na filosofia. Não obstante, na modernidade se fala muito mais de ética do que moral, transportando o conceito individual que cada um de nós tem a respeito da moral, da moralidade, das leis morais, para um contexto maior, amplificado, que seria o da ética individual e o da ética coletiva. E, por fim, a aplicabilidade, a consequência, a aplicação direta desses princípios. No passado, então, é Kardec que fixa os quadrantes, os elementos conceituais, as balizas, as referências para a chamada filosofia espírita. Inicialmente, ao definir o espiritismo terminologicamente como filosofia espiritualista. Kardec, então, não fala que o espiritismo seria uma ciência, nem seria uma religião. Coloca como elemento principal de suas dissertações e da construção da chamada doutrina dos espíritos o carimbo de filosofia. Portanto, com precisão, tanto semântica quanto conceitual, ou seja, tanto no sentido da sua definição terminológica, quanto na interpretação que se dá a respeito da própria filosofia, sobre a própria doutrina, o espiritismo é filosófico. E cria-se um neologismo chamado espiritismo para tratar especificamente e filosoficamente da origem, da natureza e do destino da alma ou espírito. Com isso, com tal precisão, com tal certeza conceitual,
O Espiritismo não tem dogmas, não possui livros sagrados, não adota liturgias, não prevê a celebração, a existência de cerimônias, não constitui cultos, não edifica sobre si, nem autoriza hierarquias eclesiásticas, não adota simbolismos, mistérios, nem rituais iniciáticos. O Espiritismo, assim, por consequência, apresenta uma linguagem simples, acessível e direta em todo o seu contexto doutrinário. Ainda no contexto do passado, Kardec estabelece com precisão, com qualificação de conceitos, quais seriam os métodos, ou o método e a finalidade da filosofia espírita. Qual seria, então, meus amigos, o método que Kardec não só definiu, como experimentou, como explicitou, como concretizou nos quase 12 anos em que esteve à frente do espiritismo pioneiro, do espiritismo nascente. O método é experimental e racional, porque Kardec assim se expressa: do exame dos fatos e dos fenômenos, eu compus a teoria. Ou seja, empirismo, atitude empírica, observando as diversas situações que estiveram ao seu derredor ou cujo conhecimento lhe chegou às mãos, adotando aquilo que em ciência ou em filosofia da ciência, em praticamente todo mundo, se define como um método dedutivo. Observou, teorizou. Observou, comparou, registrou, definiu parâmetros. Este é o trabalho pioneiro da filosofia espírita. Portanto, a finalidade desta filosofia é a conquista da verdade. Não uma verdade definitiva, porque ele mesmo estabeleceu a necessidade da progressividade dos ensinos e dos conceitos espíritas. E permitiu o direito de estabelecer como premissa que novos princípios poderiam ser reconhecidos a partir da experimentação e da nova teorização em cima deles, agregando-os ao edifício dos princípios fundamentais já contidos nas suas obras. Esse esforço é permanente do ser humano para compreender o universo e o lugar que cada um ocupa dentro deste mesmo universo. Trago como base fundamental deste estudo sobre o futuro da filosofia espírita este pequeno livro escrito pelo professor Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, onde ele, Herculano, pontualmente expressa, abre aspas, entre comillas, a filosofia espírita sintetiza em sua ampla e dinâmica conceituação todas as conquistas reais da tradição filosófica, ao mesmo tempo em que inicia um novo ciclo dialético da moderna civilização em perspectiva. Ou seja, Herculano é ousado. Ele que também escreveu um outro livro chamado Os Filósofos, em que conceitua as principais escolas filosóficas do seu tempo e dos tempos anteriores, para demonstrar que o espiritismo tangencia o conhecimento da filosofia comum, da filosofia geral,
e vai se apropriar em muitos pontos das noções que estas escolas de filosofia apresentaram durante o curso do tempo, durante a história da nossa civilização. Ainda no passado, precisamos estabelecer 6 características essenciais, 6, da chamada filosofia espírita, a partir de Kardec. Primeiro, a filosofia espírita é deísta, acreditando num logos supremo. E para definir que o espiritismo é deísta, utilizamos o conhecido adágio que diz: a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Em segunda noção, em segunda característica, o espiritismo é, naturalmente, espiritualista, porque acredita num princípio que é independente e sobrevivente em relação à matéria. O terceiro ponto é que o espiritismo é evolucionista ou progressista. Progressivo, progressista. Porque entende que há uma lei espiritual que preside todas as transformações, sejam elas físicas ou espirituais. Todo o progresso está cingido, está obediente a esta lei. Quarta, o espiritismo é científico, porque parte de um fato universal, que são as manifestações dos espíritos, a partir das quais cataloga, organiza os fenômenos naturais pela verificação experimental. O quinto, a filosofia espírita é racionalista, porque sistematiza os elementos, os fatos, os conceitos, as noções, as teorias, a partir de uma sequência: dúvida, investigação, verificação e algo que o movimento espírita em geral deixou de lado: a retificação, a correção de informações em virtude, seja de novas revelações, novas informações obtidas mediunicamente, seja, como Kardec assim estabeleceu como premissa fundamental, pelo progresso das ciências. E o último, talvez o corolário, talvez o resultado, o somatório de todos os outros, o espiritismo é humanista, porque o seu centro, o seu vértice principal é o ser humano, o ser espiritual em humanidade, e o seu destino superior, que é a felicidade. Chegamos, então, ao segundo quadrante, que é o do presente. Decorridos 165 anos da primeira obra espírita, a obra que contém a filosofia espírita total em excelência, enquanto princípios, enquanto fundamentos, embora tenha sido depois complementada, esmiuçada, aperfeiçoada nos livros que o seguiram. Decorridos 165 anos, então, disto, o quanto caminhamos, aonde chegamos. E trago um pensamento de Gabriel Delan a respeito da necessidade de realizarmos no hoje, no agora, no presente, a tarefa que nos cabe, para antevermos daqui a pouco um futuro que é amanhã,
mas que para muitos, os de ontem, já é hoje. Diz Delane, não devemos temer o esforço e o empenho na crítica metódica das comunicações, porque unicamente por esse caminho edificaremos a verdadeira ciência das relações entre vivos e mortos. Qual é o centro dessa expressão de Delane? Crítica metódica das comunicações. E ao nosso derredor, o que é que vemos em relação a essa observação de Delane, que repete, aliás, a metodologia principiológica de Allan Kardec? A aceitação tácita, com base no argumento de autoridade de obras ou de páginas mediúnicas baseadas na assinatura do espírito teoricamente superior a nós e nas credenciais do médium que as recebe. Isto nos leva, no presente, a ter por todo o mundo um cenário majoritário que considera o espiritismo, como uma seita cristã, como uma derivação do cristianismo, como uma nova religião derivada dos ensinos, das palavras e dos próprios evangelhos. 2, a consideração, inclusive em discussões, textos e assembleias espíritas, que Jesus, quando encarnado, já seria um espírito puro, ou seja, já estaria dentro da escala espírita de O Livro dos Espíritos, item 100 e seguintes, na condição finalística, no ápice da pirâmide. E não precisaria mais desempenhar nenhuma atividade que lhe concedesse adiantamento, progresso espiritual. Terceiro, e aí o maior problema do nosso presente, a eleição pelos próprios espíritas, suas organizações sociais, suas federações e seus órgãos de expressão e divulgação do espiritismo, de médiuns consagrados, acima de qualquer suspeita, e de espíritos oficiais, espíritos exclusivos, que vêm complementar a obra de Allan Kardec. Ainda falando do presente, temos os seguintes problemas decorrentes dessas premissas apresentadas. Primeiro, o abandono praticamente completo e definitivo do método de seleção das mensagens obtidas mediunicamente. E há quem diga até que o controle universal dos ensinos dos espíritos, o CUEE, é defasado, é démodé, é pré-histórico, considerada a condição que temos hoje na atualidade espírita e planetária. E que, portanto, não podemos utilizarmos deste método, deste controle, porque ele não tem mais razão de ser e de eficácia. É isso que nós escutamos, é isso que nós lemos, agravado ainda pela condição de pretensa humildade dos espíritas, que dizem: nós não estamos no patamar evolutivo de Rivail Kardec. Portanto, não podemos fazer este trabalho de seleção das mensagens psicografadas. Ou seja, erigimos um pedestal, um santuário, onde colocamos Allan Kardec e o seu brilhante trabalho, praticamente solitário,
na confecção dos seus livros e na seleção das mensagens. Como se ele estivesse num patamar evolutivo, aquele tempo, muito superior em termos de lógica, de raciocínio e de aplicabilidade dos princípios que estão claros para qualquer estudioso do espiritismo, aplicá-los na prática e selecionar, separando, como teria dito o homem de Nazaré, o joio do trigo. Como não separamos o joio do trigo, o joio está misturado com o trigo e faz às vezes ou seja, é consumido pelos espíritas, em termos de ideias, como se fosse trigo. Segundo, como se abandonou aquele método de seleção, tem-se a aceitação tácita, como se fossem verdades. E aí, no caso do Brasil, e também no chamado espiritismo made in Brasil, exportado para praticamente todo o mundo, através do Conselho Espírita Internacional, e mesmo antes do Conselho, através da Federativa Brasileira, temos um médium oficial do espiritismo no Brasil, que tem sido, nos últimos 10 ou 15 anos, responsável direto pela importação de conceitos esdrúxulos, alienígenas aos princípios e aos fundamentos da filosofia espírita, espalhando-os como se fossem complementares ao espiritismo. Cita-se, por exemplo, a teoria das crianças índigo, das crianças azuis. Cita-se também o seu discurso muito ruim, horroroso, sobre ideologia de gênero. E, mais marcantemente, os seus discursos de natureza política e político-ideológica, apoiando programas vultos políticos ou movimentos judiciais e políticos no Brasil, defendendo determinadas pessoas encarnadas como representantes da nova era, representantes da missão espiritual no Brasil e no planeta. Por fim, chegamos ainda na ideia do presente, naquilo que eu considero serem os maiores obstáculos atuais da mediunidade e da filosofia espírita. São 5. A ignorância acerca dos princípios e, consequentemente, os enganos derivados do que chamamos aqui no Brasil de guiísmo. Seguir cegamente os guias espirituais de casas espíritas, de associações espíritas, de grupos espíritas ou do movimento espírita como um todo. O entusiasmo e a credulidade cega em relação a teorias ou opiniões de espíritos. E coloco os espíritos, entre aspas, novamente, porque não raro a manifestação creditada ao espírito é a opinião pessoal do seu interlocutor, o médium. Em manifesto animismo. Então, o médium coloca na voz, na fala, na escrita de um terceiro desencarnado aquilo que ele pensa, como se o espírito fosse um ventríloco dele, médium. É ele que fala, mas dá a credencial, dá a assinatura para um hipotético espírito.
sem qualquer tipo de comprovação da sua superioridade moral e da sua pertinência, da sua vinculação com as ideias progressistas, humanistas, laicas, livre-pensadoras contidas na filosofia dos espíritos. O quarto, o culto à novidade. E como temos novidades aqui no Espiritismo do Brasil, como em outras partes do mundo. O Herculano Pires dizia que nós deveríamos tomar muito cuidado com os espíritas novidadeiros, aqueles que querem, de qualquer maneira, uma revelação nova, uma manifestação nova. Agora está ocorrendo o conflito armado, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, os espíritas estão esperando as manifestações dos guias favoritos e dos médiuns oficiais acerca deste conflito, todos os dias. Alguns já se manifestaram aqui no Brasil. E as manifestações, quase todas, são muito ruins em termos de qualidade, em termos de pertinência e de vinculação com a filosofia espírita. Por último, como decorrência disso tudo, como um somatório disso tudo, o fanatismo. Nós fanatizamos, nós mitificamos, nós mistificamos pessoas, médiuns, espíritos e teorias tidas como espíritas. Quais seriam, então, projetando o futuro, os critérios que Kardec nos diria para adotar se encarnado estivesse? Mas como ele encarnado não está, o seu espírito permanece conosco. Seriam 6 os critérios. Primeiro, não nos apegarmos a tudo isso que falei há pouco, mas sim à racionalidade, à lógica e ao bom senso. Segundo, adotarmos a coerência, sermos coerentes nas ideias e afastarmos as contradições, as dúvidas, as incertezas. Terceiro, empregarmos no estilo mediúnico, no estilo doutrinário, no estilo de comunicação, seja dentro do próprio chamado movimento espírita, seja na nossa comunicação na sociedade com os não espíritas, uma correção no estilo e um emprego adequado da linguagem. Um exemplo muito claro. São muito abundantes, são em grande número as mensagens ditadas por espíritos ou as manifestações de lideranças espíritas ou de expoentes da literatura e do jornalismo espírita falando em karma, em questões kármicas, falando do karma oriental, presente nas religiões orientalistas. A palavra karma não pertence ao vocabulário espírita, não pertence à filosofia dos espíritos. Portanto, não seria adequada nem para a comunicação interna, nem para a comunicação externa, em nome do espiritismo. Quarto critério, a qualidade moral dos informes. E chamamos de qualidade moral algo que vai muito além da opinião da moral individual, seja do pretenso espírito comunicante, seja do médium que tem as suas próprias convicções, a sua formação cultural, educacional, social, as suas ideologias predominantes. A moral dos espíritos, ou a moral espírita, que eu gosto de chamar de ética espírita, é uma só. Não comporta variações simbológicas, não comporta variações ideológicas, não comporta variações derivadas da opinião
individual ou mesmo coletiva de certos grupos ou associações. Quinto, o valor literário, artístico, histórico, filosófico ou científico das produções mediúnicas. Precisamos ampliar o espectro, o escopo, o alcance da mensagem espírita. Se observarmos as 32 obras de Kardec, vamos encontrar lá filosofia, ciência, moral, cultura, arte, literatura. Todos esses quadrantes, todas essas vertentes. E parece-nos que o movimento espírita atual, em termos de produção mediúnica, só se concentra em obras de natureza religiosa, moral, abandonando todas as outras possibilidades de comunicação, restringindo o tipo de espírito que é aceito em termos de produção, editoração, lançamento e venda de obras espíritas. Por último, aí o que a filosofia projeta para o nosso fazer de hoje, visando inclusive o amanhã diferente daquele que temos hoje, adotar uma originalidade que possa contribuir com novas ideias e reflexões. Parece que os espíritas querem continuar discutindo o duelo que está em O Livro dos Espíritos. Parece que os espíritas querem continuar discutindo teorias que são marcantes, necessárias, mas pontuais para o século XIX e talvez a primeira metade do século XX, mas que hoje já não tem mais a mesma robustez, a mesma validade, a mesma aplicabilidade. Qual seria, então, o futuro que nós projetamos nesse nosso colóquio prospectivo, nessa sugestão de ideias que trazemos nesse dia? Vamos trazer primeiro o argentino Cosme Marinho, para dizer com ele que os espíritas têm um aforisma que simboliza fielmente os ideais que seguimos. Diz Marinho: onde o amor impera, todas as leis são ultrapassadas. E isso está na obra espírita, quando Kardec pergunta o que diferencia uma sociedade de outra em termos de progresso. O avanço das leis. Mas notemos que as leis humanas sempre vão de reboque, sempre vão atrás dos progressos coletivos. Não raro, os costumes sociais vão produzindo uma nova realidade social e vão empurrando, vão forçando as leis ou as legislações ou os sistemas normativos dos países a se adequarem às novas conformações, às novas realidades. Por isso, diz Kardec, na Revista Espírita de março de 1863, qual é o fim, qual é a finalidade essencial do espiritismo? A destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. O espiritismo não se propõe a discutir dogmas particulares de cada culto, deixando sua apreciação à consciência de cada um. Nessa ideia projecional, prospectiva, futurológica para o porvir da filosofia espírita, não basta aos espíritas o conhecimento dos fundamentos da doutrina.
Isso é essencial para nos dizermos espíritas, para adotarmos posturas, comportamentos, discursos mais compatíveis com aqueles fundamentos, com aqueles princípios. Mas esta fase já está superada. Agora é a fase de nós melhorarmos a nossa inter-relação, o nosso convívio interpessoal dentro dos movimentos ou do movimento espírita. E, depois, como urgência da nossa era, modificarmos a forma pela qual convivemos com os outros que não são espíritas. E, a partir disso, entendermos que nós, espíritas, precisamos assumir o papel de criaturas, de homens e mulheres, de mulheres e homens, transformadores da sociedade, influenciadores no progresso social, abandonando a timidez característica que está na resposta dos espíritos à questão feita por Kardec. Por que o mal é tão evidente? Pela omissão dos bons, pela timidez dos bons e pela ousadia dos maus. Aqueles que se aproveitam dos espaços, das situações, para impor a sua moral, diferentemente da moral ou da ética dos espíritos. Portanto, nos baseando, inclusive, no querido amigo John Spurway, em uma de suas obras, a proposta do futuro da filosofia espírita é, primeiramente, claro, conduzir o homem, a individualidade, o espírito encarnado, pela moral espírita, a sua transformação interior. Mas essa transformação restará perdida, restará quedada, derrubada, inerte, se ela não for capaz de conduzir a nossa sociedade, a sociedade daí da Venezuela, a sociedade de Portugal, da Espanha, onde está o John nesse momento, a sociedade brasileira, que passa por um dos piores episódios e momentos da sua história republicana, a construção de uma realidade, de um mundo mais justo, igual, livre, solidário e fraterno. Ou seja, da transformação íntima para a transformação exterior. Na filosofia espírita da atualidade, precisamos estabelecer, como Kardec, 4 regras fundamentais. E aí vou ser repetitivo, redundante na minha apresentação. Precisamos adotar colaboradores mediúnicos insuspeitos, acima de qualquer suspeita, que não se vendem por ideologias políticos sociais dominantes, que não dançam, como diz um ditado popular aqui no Brasil, que não dançam conforme a música que estiver tocando. Se é um samba, dançam um samba. Se é uma salsa, dançam uma salsa. Se é um tango ou um fado, dançam como tango ou como fado. Não, não temos que dançar conforme a música. A nossa dança é uma só. A nossa mensagem é uma só. Não tem que se condicionar a realidades políticos sociais vigentes em um determinado e curto espaço de tempo. Segundo, voltar urgentemente hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é no ano que vem, é sempre a análise rigorosa de tudo que nos chega em termos de mediunidade. Terceiro, adotar o controle das entidades comunicantes,
se possível, com o uso da própria mediunidade de vidência e também pelo absoluto e inafastável controle da coerência entre as comunicações de hoje e os princípios ou fundamentos do Espiritismo. Quarto, adotar como premissa algum tipo de controle dessas comunicações. Mas não pode ser aquele controle artificial que às vezes é apresentado nas reuniões ou nos grupos espíritas. Uma mensagem psicografada hoje está dizendo a mesma coisa que uma mensagem psicografada do mês passado ou do ano passado. Isso não é controle universal, porque pelos meios de divulgação, ainda mais hoje com a velocidade da internet, a cópia, o escrever baseado em, o repetir o que já tem sido dito, é muito comum nessas comunicações que são ditas como sendo mediúnicas. A apreciação tem que ser cega. Eu não posso tomar conhecimento prévio de uma comunicação mediúnica para depois dizer que essa que eu estou recebendo hoje é igual àquela, ou é similar àquela, ou guarda a relação com aquela. Isso não é controle, nem nunca será. Isso é a fundamentação do status quo espírita, aquilo em que todos acreditam, ou quase todos. E o espiritismo não foi trazido para ser unanimidade. Muito pelo contrário. É a maturação das ideias que leva ao reconhecimento dos princípios, e não o contrário. Partindo para a parte final da nossa conversa, eu visualizo 3 tipos de grupos espíritas atualmente no planeta. Um número gigante, majestoso, majoritário de espíritas crentes, de espíritas religiosos, aqueles que colocam as obras de Kardec numa posição de incontestabilidade. Não pode contestar Allan Kardec. Nem naquelas questões em que o tempo tornou as mesmas obsoletas, ou defasadas, ou impróprias ao nosso tempo, pela modificação dos costumes, pela modificação das realidades culturais, sociais, tecnológicas, científicas e até mesmo filosóficas. Ou seja, afastar de pronto a ideia de que os escritos de Kardec são dogmáticos, são definitivos, não podem suportar qualquer tipo de crítica lógico-racional. E, por consequência, esse mesmo grupo majoritário endeusa médiuns e espíritos, como se fossem eles intérpretes das verdades espirituais. Não entenderam até hoje que o espiritismo não traz verdades prontas, acabadas, pré-estabelecidas, definitivas. O espiritismo fez em 1857 a 1869, como faz hoje em 2022, uma análise, um recorte da realidade. E quando se afasta, quando se dissocia da realidade, corre o risco de adotar aquelas falsas 9 afirmações no lugar daquela única afirmação correta. Sim, é Erasto. Preferível rejeitar essa verdade do que aceitar 9 mentiras, mesmo que essa verdade seja conjuntural, seja momentânea, seja temporal, porque o progresso dos homens, porque o progresso das sociedades, porque o progresso das ciências, porque o progresso das comunicações espirituais vai modificar aquilo que não seja principiológico no espiritismo.
vai modificar e já modificou muita coisa contida, por exemplo, em A Gênese, que era a ciência do século XIX, avançada para aquele tempo. Mas que a ciência das subpartículas do átomo hoje já não mais considera aquelas afirmações como verdade científica, como verdade filosófica, como verdade espírita. Ao lado desse grupo majoritário, nós temos um grupo número 2, de céticos, até mesmo não espíritas ou ex-espíritas, pessoas que estiveram dentro do espiritismo e saíram, com a liberdade de escolha, com a liberdade de procedimento que cada um tem. Eu, particularmente, meus amigos, aqui no Brasil, conhecendo o movimento espírita desde 1981, completei 40 anos recentemente de movimento espírita. Se eu for considerar o espiritismo que se pratica no Brasil, eu, Marcelo Henrique, digo, não sou espírita. Se o espiritismo é isso, não sou espírita. Agora, se o espiritismo for esse cidadão aqui, se o espiritismo for Allan Kardec, mesmo eu fazendo críticas ao pensamento deste, como ao pensamento de Kardec, aí eu sou espírita. E é por isso que eu prefiro dizer que eu sou kardeciano, seguidor das obras, da filosofia que Kardec nos trouxe, colocando Kardec numa posição de protagonista e não de secretário, de auxiliar dos espíritos. Porque mais de 60% das obras de Kardec, assinadas por Kardec, são dele, não são comunicações espirituais. São introduções, são conclusões, são interpretações dele, a partir das informações que os espíritos foram lhe dando, ou então construções filosóficas que o seu conhecimento permitiu, no conjunto das reencarnações que ele teve, destinar à humanidade. Então, esse segundo grupo, que é o dos críticos, os céticos e até mesmo os não espíritas, ele vasculha a obra de Kardec para encontrar erros. O principal deles, na modernidade, é o texto sobre a perfectibilidade ou a perfeição da raça negra, que está na Review. Com base nesse texto, Kardec é achincalhado, é depreciado, é diminuído, como se aquela não fosse uma visão do homem daquele tempo. E eu não estou ressalvando o racismo. Eu não estou dizendo que o racismo seria tolerável, aceitável, jamais. Nem naquela época, muito menos hoje. Mas chamar Kardec, um homem à frente do seu tempo, por vários dos exemplos que teve como racista, é uma afirmação de quem ou não conhece a obra, ou quer adotar o discurso do politicamente correto para cancelar. Não sei se aí na Venezuela, em outros países, a expressão cancelar ou cancelamento está em voga. Cancelar significa aquela pessoa não é digna por causa deste recorte do seu pensamento. Então, tudo o resto que ela fez não presta. Você cancela a pessoa, você desautoriza a pessoa. Você retira a pessoa do contexto. Você diminui a importância de alguém por causa de determinadas afirmações. Então, esse grupo também existe aqui no Brasil e deve existir nos outros países onde vocês vivem. Pessoas que querem encontrar defeitos, problemas que são conjunturais da época em que Kardec escreveu as obras, não são elementos principiológicos da filosofia espírita, são opiniões, e Kardec também teve as suas, deixemos isso bem claro, para desqualificar
a doutrina espírita, ou o movimento espírita, ou os espíritas em geral. E o terceiro grupo, que acredito que Sima, ECK e tantos outros organismos de espíritas, hoje se fala muito aqui no Brasil, coletivos espíritas, agrupamentos sociais espíritas, estão fazendo, que são aqueles que estudam a obra de Kardec, mas tratam a mesma como não absoluta, como não definitiva, como não permanente, como não verdade incontestável, como não dogmática, porque tem a coragem de contestar Kardec, tem a coragem de contestar um espírito como São Luís, que para Kardec representava da chamada coletividade dos espíritos superiores que esteve presente em sua obra, mas cuja manifestação em muitos textos é permeada por um religiosismo exacerbado, por um igrejismo, por um fanatismo à chamada religião cristã. Fanatismo esse que existe nos espíritas hoje, quando se dizem o único consolador prometido por Jesus. O único? Não, nós não somos o único. Em outras partes do mundo, agora, em que se fala do pensamento de Jesus de Nazaré, não dos dogmas, do pensamento, dos feitos, das palavras, das pregações de Jesus, as mesmas que estão em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque possuem aplicabilidade prática, porque possuem relação direta com os princípios ou fundamentos do Espiritismo, e só por isso estão em um Evangelho segundo o Espiritismo, senão não estariam, porque falam das consequências morais do ser espírita. Nessas partes do mundo onde o Espiritismo não penetra, onde há outras interpretações da chamada mensagem de Jesus, existem consoladores. E seria muito pedante, muito ingênuo ou muito pretensioso da nossa parte imaginarmos que esse número tão pequeno de pessoas que estão alinhadas ao pensamento espírita sejam as únicas criaturas do mundo que vão ser consoladas e que todas as outras estão entregues à própria sorte. Não, absolutamente. Existem outros consoladores, inclusive não cristãos, trabalhando com as ferramentas de que dispõem nas igrejas, nos templos, nos tabernáculos, nas religiões, nas seitas, nos agrupamentos filosófico-morais que existem mundo afora. Não, meus amigos, o Espiritismo não é o consolador prometido. Pode ser um. E se não fizermos nós a parte que nos cabe, não será nem isso. Não irá consolar, porque o mundo hoje, o mundo da Venezuela, o mundo do Brasil, o mundo da Ucrânia, não é um lugar de consolação. Muito pelo contrário. Então, temos que criticar Kardec, temos que criticar o médium oficial do espiritismo brasileiro, temos que criticar as produções mediúnicas dos grupos mediúnicos de todo o planeta, temos que criticar o Marcelo Henrique, o Milton Medrão, o John Aspurua, por aquilo que escrevem ou dizem, porque ninguém está acima da filosofia espírita. Nem o meu amigo Herculano está. Por fim, e aí sim, encerrando a nossa conversação, precisamos lembrar, como Herculano Pires, que o espiritismo continua sendo o grande desconhecido dos espíritas, porque esses espíritas negligenciam o estudo e porque os próprios adeptos, olha só o que diz Herculano, quanta atualidade está nesse escrito de 1976. Quase 5 décadas, né? Atrás.
porque os próprios adeptos do espiritismo se convertem em instrumentos de combate da doutrina espírita. Por isso, é necessário aderir, diz Herculano. É necessário juntar a ciência admirável que o Espírito Verdade propôs a René Descartes e depois confiou a Allan Kardec. Mais vale isso, mais vale do que a ciência e o poder, a fortuna e a glória. Zelar por isso e compreender o que possuímos. Os pressupostos da filosofia espírita, para mim, e submeto isso à apreciação de todos, são 4. Primeiro, temos que reconhecer a nossa base. E qual é a base? A experimentação científica, a experimentação psíquica, a experimentação mediúnica, mas não centrarmos essa experimentação nos parâmetros do século XIX, onde não tínhamos nem luz elétrica, onde escrevíamos com pena, onde não tínhamos um método e um meio tão rápido e célere de divulgação das mensagens como é a rede de computadores, como é a internet. Atualizarmos a ciência espírita para um padrão de exame e de consolidação das mensagens como universais a partir de critérios que nós mesmos estabelecemos, baseados na filosofia espírita. Segundo, estarmos permanentemente preocupados com as questões sociais que propugnam pela absoluta igualdade entre mulheres e homens e entre os homens enquanto humanidade de per si. Batalhando pela necessidade do cumprimento dos deveres jurídicos sociais e a erradicação completa das injustiças sociais. Terceiro, defender teórica e praticamente, ou seja, não somente em teoria. Somos ótimos defensores das teorias muitas das vezes, mas pouco arregaçamos as mangas nas questões que nos permitem o nosso concurso. Realizar aquilo que Kardec chama de revolução social, a partir das ideias, pela transformação individual, que passa por erradicarmos orgulho, egoísmo, ódio e a superação das nossas más inclinações e das nossas diferenças. Por último, pautarmos o nosso trabalho, o trabalho aí no CIMA, o trabalho no ECK, o trabalho em cada uma das instituições em que participamos, pela progressividade dos conceitos espíritas. Claro, respeitando a chamada unidade de princípios do espiritismo, para recusarmos de uma vez por todas que as obras de Kardec têm uma definitude filosófica, monopolizando a verdade ao invés de incorporar avanços científicos e culturais. Termino, Yolanda e amigos, com uma frase dita por um cientista acerca da filosofia, para fazer-nos pensar nessa tarde de domingo. Eu, por exemplo, ainda não fiz o meu almoço, irei fazê-lo depois. Diz Louis Pasteur: há mais filosofia numa garrafa de vinho do que em todos os livros. Muito obrigado. Excelente, reflexiva e incisiva disertación, Marcelo, que agradecemos mucho. Nos invita al estudio, al razonamiento, al análisis y a la participación de los espíritas en los problemas sociales que tenemos en los diferentes países.
Tienes algunas preguntas y muchas felicitaciones. Y la primera te la hace Celia Aldegalega, precisamente. DF será ejemplo de un medium fascinado, y cuando hablo de DF se está refiriendo a Divaldo Franco. Se Divaldo Pereira Franco é um médium fascinado? É essa a pergunta. Así es. Creio que Kardec, sobretudo em O Livro dos Médiuns, define a natureza conceitual e prática da mediunidade. Delimita aquilo que chamamos nós, em teoria espírita, dos escolhos da mediunidade, que seriam as dificuldades, as barreiras que nós mesmos, encarnados, criamos no exercício, na prática, e, sobretudo, na análise da produção mediúnica. Kardec, ao tratar do tema, fala dos graus de obsessão, e não se refere às pessoas que não são médiuns ostensivos, se refere às pessoas em geral, a todos nós que estamos em contato com o mundo dos espíritos, ou com os espíritos desencarnados. Faço aqui uma parte. Mundo dos espíritos é esse meu redor aqui. Isso aqui é um mundo dos espíritos. Para afastar completamente aquela ideia de que o mundo dos espíritos é um lugar circunscrito no espaço, como adota o movimento espírita brasileiro a existência de umbrais, de vales e de colônias espirituais. Tudo isso é aqui e agora. Os espíritos dividem os nossos ambientes o tempo todo. Isso está na teoria de Kardec. Os espíritos são seres intermundos. Então, todos nós estamos suscetíveis a diversas inclinações, a diversas influências. Há as influências boas e há as influências perniciosas, más, negativas, inferiores. À distância, não podendo, com a minha mediunidade de presciência, de vidência, de intuição e de observação, não posso dizer de pronto, Célia e amigos, que as manifestações em geral do citado médium sejam todas elas objeto de fascinação. Mas, em torno da ideia que se criou a respeito do personagem e de sua autoridade, argumento de autoridade, falei eu na exposição, pela ideia de que reconhecem o mesmo como infalível, como porta-voz de espíritos todos superiores, e que a sua obra social, muito importante, por sinal, no estado da Bahia, na cidade de Salvador, belíssima cidade de Salvador, no Nordeste brasileiro, estaria acima de qualquer suspeita, estaria acima de qualquer exame, levando-o naturalmente a uma posição de idolatria. Da idolatria para a fascinação, creio que seja um pequeno passo que uma criança de poucos anos consegue dar. Tienes una pregunta de Conchita que te la hace en portugués, aunque ella es venezolana. Te dice: buenas tardes, Marcelo, muy agradecida por la palestra. Hablando de doctrina progresista, ¿cuál es su opinión personal y del Centro Herculano Pires respecto del suicidio? Bom, suicídio é um tema que comporta muitas variantes. Embora tenhamos alguns elementos contidos na obra de Kardec a respeito de perguntas feitas por ele aos espíritos tidos como superiores acerca do suicídio, estabelecendo como parâmetro, como premissa, o direito à vida e a mantença, a continuidade da reencarnação como sendo algo
estabelecido nas leis divinas e que ninguém poderia atentar contra a vida do semelhante, ou, no caso do suicídio, de si mesmo, porque estaria, no dizer dos espíritos, abreviando uma existência que poderia ser produtiva, abreviando um conjunto de provas, expiações e missões, que é o quadrante que todos nós, enquanto espíritos encarnados, temos. Provações, expiações e missões, que favorecem o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio progresso. Precisamos ter uma leitura muito mais fraterna, muito mais compreensiva, muito mais consoladora, para usar a palavra que utilizei ao final da exposição, do que as interpretações corriqueiras que se dá, Conchita, principalmente no Brasil, em relação ao suicídio. Lembremos que a Igreja Católica não celebrava os seus rituais, os seus sacramentos finalísticos a um morto suicida. Colocava-os na condição de párias da humanidade. E o que mais eu vejo, Conchita, Yolanda e amigos, são páginas espirituais, páginas mediúnicas, repetindo a mesma consagração de pária ao suicida. Exemplo clássico, o livro Memórias de um Suicida, da literatura clássica da mediunidade brasileira. Nós, no ECK, já fizemos algumas lives, alguns debates sobre o suicídio. Como eu não vou poder me estender muito na matéria, recomendo a nossa Conchita e os demais amigos que acessem o nosso canal Espiritismo com Kardec no YouTube, onde estão algumas palestras, alguns debates sobre suicídio. O que penso eu, Marcelo Henrique, sobre suicídio é: não devemos jamais atribuirmos-nos no direito ou no dever de julgadores de quem quer que seja. Devemos, sim, amparar tanto o espírito que se suicidou, e para isso existem reuniões espíritas, onde não raro estes espíritos aparecem, esses espíritos são convidados a dar as suas comunicações, os seus testemunhos. Lembremos nós que na Revista Espírita há depoimentos de suicidas, e estender a eles, assim como aos familiares, assim como às pessoas que procuram as instituições espíritas, tentando entender como seria a realidade espiritual de um suicida, sem as alegorias comuns e usuais que nos remetem ao purgatório dos cristãos, ou mesmo ao inferno. Apresentando como elemento crucial nessa análise genuinamente espírita que os acertos e os erros serão computados pelo processo natural de aplicação das leis divinas, morais ou espirituais. O suicida é alguém que desiste de uma vida, sabemos nós, requerida por cada espírito antes de reencarnar. Mas nós estamos sujeitos todos à tentação de dar cabo da própria existência por impulsos nossos, por impulsos das companhias espirituais que amealhamos, que trazemos para o nosso convívio, e pela ideia falsa de que a ida para o mundo dos espíritos seria algo que pudesse diminuir ou erradicar os nossos sofrimentos. Na visão progressista do espiritismo, a interpretação do suicídio requer um redesenho, saindo dessas ideias cristãs
que tanto atormentam os espíritas, suas reuniões e seus agrupamentos sociais. Porque elas estão embasadas na moral judaico-cristã, que é, na minha visão, respeitando a visão de muitos, estabelecida sob um trinômio. Culpa, medo e salvação. O Espiritismo reproduz esse trinômio, o Espiritismo tradicional. Medo, culpa e salvação. Como se nós estivéssemos sujeitos à aplicação daqueles conceitos de justiça divina, de céu e inferno, de resgates reencarnatórios, que é uma palavra muito comum no meio espírita. Ah, está acontecendo isso com você porque você está resgatando situações do passado. Não. Podem ser expiações. Mas, na maioria das situações, são provas. Provas que nós escolhemos pregressamente e provas que nós estamos escolhendo todos os dias. Então, se eu pudesse dizer aos espíritas progressistas que estão aqui nesta sala, neste ambiente, e aqueles que vão acompanhar depois a gravação dessa nossa conversa, sejam, acima de tudo, humanistas na compreensão do outro, do suicida, dos seus familiares e de nós como um todo. Só assim, com padrões éticos do humanismo, nós vamos conseguir entender melhor uma situação tão delicada quanto é esta. Creio que, com uma fundamentação espírita, nenhum espírita deveria optar pelo suicídio, Conchita. Mas devemos entender e, sobretudo, consolar espíritas e famílias espíritas que passam por essa situação tão difícil. Sigue, Yacerita. Tenemos una pregunta de Alicia. ¿Qué significa médium fascinado? Tem relação com a pergunta da Célia, né? Médium fascinado, Alicia, fascinação, é o que nós temos, por exemplo, em relação ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo, português, ou ao argentino Lionel Messi, ou, para muitos brasileiros, o brasileiro Neymar. Nós nos fascinamos, nós nos maravilhamos com o jeito de jogar desses três futebolistas. Os nossos olhos brilham ao ver uma jogada de efeito. E muitos dos encarnados gostariam de ser iguais a eles, ter o sucesso que eles têm. Então, os espíritas se maravilham com um médium que nada mais é do que um intérprete, um meio de transporte das mensagens mediúnicas. Não está acima do bem e do mal, não está acima do certo e do errado, não diz as verdades absolutas. Nem poderia, porque é um homem, e um homem do padrão, prova e expiação do século XXI, de um mundo que ainda não se entende. Um médium fascinado, ou um médium maravilhado, ou um médium envolvido cegamente na ideia de que um espírito que por ele se comunica é superior aos demais, precisa ser tratado com muita cautela, precisa de um distanciamento da nossa parte, para que nós não sejamos cegos, guiados por outros cegos em direção ao precipício, como disse Jesus de Nazaré. Tenemos una pregunta de Rodolfo Ferreira. Marcelo, a tu juicio, ¿cómo podríamos retomar el análisis universal de las comunicaciones? ¿Es viable en la práctica diaria hoy en día? Gracias por muy buena exposición. Veja, quando falei do controle universal,
eu ressalvei a hipótese de nós não podemos aplicar pura e simplesmente o controle que Kardec adotou. Porque ele está relativo ao contexto do século XIX, com falta de equipamentos aferidores, por exemplo, da veracidade da manifestação. Equipamentos materiais e espirituais. Hoje nós temos esses equipamentos. Nós temos um equipamento que é utilizado, por exemplo, pela ciência jurídica, que é um detector de mentiras. Um instrumento que detecta pela variação da voz, da expressão, quando que alguém possa estar falando verdades ou mentiras. É um equipamento que poderia ser utilizado experimentalmente em comunicações psicofônicas. Nas comunicações psicográficas, creio ser necessária a utilização de médiuns de suporte, de médiuns que vão acompanhar o momento do transe, o momento da concentração e da produção mediúnica. Mas tudo isso são elementos de comparação, de visualização, de acompanhamento do transe mediúnico, do fenômeno mediúnico em si. O critério maior estava lá presente em Kardec e deve continuar hoje, Rodolfo, que é o da absoluta pertinência da comunicação de hoje com a base fundamental que foi estabelecida nos princípios. Se essa base tivesse sido seguida em relação às obras de Francisco Cândido Xavier, muita coisa que é tida hoje como, entre aspas, verdade espírita, não o seria. Como alimentação espiritual, colônias espirituais, aeróbos, meio de transporte espiritual e tantas outras coisas que estão contidas na literatura mediúnica de Chico Xavier. Faltou, aquele tempo, primeira metade do século XX, alguém que pegasse as obras e comparasse com a filosofia e estabelecesse dicotomias, diferenças, selecionasse as mensagens que seriam coerentes ou não. Isso nós podemos fazer, nós devemos, nós temos que fazer. Esse é o controle em cima do resultado. Mas temos que adotar outros tipos de controle, como, por exemplo, da análise cega por pares. O que é isso? E sobre isso falamos num evento da CEPA Brasil, em Fortaleza, alguns anos atrás. A ciência adota para a aprovação de textos em revistas de caráter científico a apreciação cega por pares. É como se eu pegasse um texto mediúnico e dissesse: não tem o nome do médium, não tem o nome do espírito comunicante, pego esse texto que foi produzido, foi recebido hoje, e envio para 3, 4, 5, 10 grupos espíritas para analisarem o conjunto, para analisarem o teor da mensagem. Repito, isso é análise de resultado. É ver se aquele texto é coerente com os princípios. E aprová-lo ou rejeitá-lo. Ou aprová-lo com ressalvas. Aprová-lo parcialmente. Em paralelo a isso, a esse exame cego por pares. Quem são pares? Estão me entendendo? A palavra pares são semelhantes, né? Então, tem que ser outros médiuns, tem que ser outros estudiosos. Não pode ser para o conhecedor leigo, não pode ser para o professor universitário que nunca ouviu falar de mediunidade ou de fenômeno mediúnico. Não pode ser para o professor de filosofia. Nós não estamos analisando uma obra sobre o aspecto literário, filosófico, cultural, artístico. Nós estamos analisando do ponto de vista espírita. Então, os pares têm que ser conhecedores do espiritismo e conhecedores da mediunidade.
Agora, para a produção daquela página, daquela comunicação, daquela mensagem, eu tenho que me cercar de meios. Aquele espírito costuma aparecer, costuma se manifestar naquela reunião ou em outras reuniões? É o mesmo espírito que está se manifestando em vários grupos? Ou são espíritos diferentes? Como aferir isso? Pela vidência. Ou, se for uma psicofonia, pelo tom de voz, pela qualidade da produção, pela forma como ele se comunica, se manifesta, pela linguagem que ele utiliza. Ou seja, Rodolfo, elementos de aferição nós temos. Falta é disposição para fazer. O Kardec o fez. Mas Kardec era um jubilado, era um aposentado, tinha tempo. Quantos aposentados ou jubilados temos no movimento espírita que poderiam estar fazendo essa aferição, esse controle? Ou mesmo que não fossem jubilados, que fossem como eu, que estou na ativa, estou trabalhando, não posso destinar um tempo da minha semana para esse trabalho de comparação, de julgamento, de análise? Agora, se a mensagem mediúnica chegar até a minha mão, já com uma assinatura e já com a identificação do médium, como é que Kardec colocava as mensagens nos seus livros, na Revista Espírita? Com destaque para o espírito, mas depois dele ter passado pelo critério de comparação com os princípios de comparação com outras mensagens. Quantos livros de Kardec, por exemplo, têm várias comunicações diferentes sobre o mesmo tema? Porque elas são convergentes, porque elas são conciliáveis, porque elas mantêm entre si uma relação, uma similitude, uma convergência. Mas eu gostaria de receber uma mensagem mediúnica para avaliar que não tivesse nem o nome do espírito, nem o nome do médium, para eu não ter nenhum tipo de influência. Porque se eu gosto de Herculano Pires e eu converso com Herculano Pires quase que semanalmente aqui, se vier uma página assinada por ele, eu apaixonadamente já vou ficar feliz, porque é o Herculano. E se vier sem assinatura, eu posso analisar minuciosamente, em detalhes, o conteúdo da mensagem e depois, ao final, vou ter a surpresa. É uma comunicação assinada pelo maior filósofo espírita depois de Leon Denis e Allan Kardec. Tenemos una pregunta de Nelly Urruzola. Buena exposición de los malos procedimientos. ¿Qué se está haciendo en Brasil para revertir el espiritocolismo que reina en la mayoría del movimiento? Se ha convertido en una barrera para la inserción del espiritismo en muchos países. Muito boa pergunta, Nelly. O que estamos fazendo? Reuniões como essa, com poucas pessoas em termos de número, mas com um alcance imensurável, incomensurável, por um alcance que nós não podemos medir muitas das vezes, nem mesmo o número de likes, nem mesmo o número de views, de assistências, de visualizações do vídeo é suficiente. Porque eu já vi, por exemplo, aqui no Brasil, uma reunião de estudos num centro espírita com YouTube, de uma palestra ocorrida algum tempo atrás, mantida por uma instituição, por um grupo, por uma página espírita, projetada num telão, uma televisão grande, né? Um visor grande, com 50 pessoas assistindo e depois debatendo o conteúdo daquele vídeo. Então, eu não tenho como medir aonde vai parar essa nossa conversa de hoje. Quantas pessoas irão acessá-la? Além do mais, os meios tecnológicos e, sobretudo, a pandemia amplificaram o alcance da nossa proposta de espiritismo. Esse espiritismo de que falamos todos nós, com essas características, diferente daquilo que você chamou de espiritocolismo, e nós aqui chamamos de espiritolicismo, que eu acho que é a mesma coisa.
Nós aqui no Brasil chamamos o espiritismo vigente, majoritário no nosso país, de espiritolicismo ou de espirigelicismo. É o espiritismo evangélico ou é o espiritismo católico? Ou então é o espiritismo com base judaico-cristã? É tudo a mesma coisa, só muda o adjetivo. Nós temos dificuldade, sim, Nelly, de falar com essa gente. E no grupo Espiritismo com Kardec aparece todo dia essa gente. Essa gente que entende o Espiritismo como uma religião, que entende o Espiritismo como o único consolador e mais, entende o Brasil como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, com essa gente, nós temos muita dificuldade de dialogar, porque elas já chegam querendo dizer, não, a missão espiritual do Brasil é ser o condutor do planeta inteiro. Pode acontecer no futuro uma catástrofe, um tsunami de proporções gigantescas, e os sobreviventes vão tudo viver no Brasil e vão ser felizes para sempre. Porque o Brasil é o coração do mundo. É isso que eles pensam, é isso que eles acham que vai acontecer. Ou então, é isso que você disse, e eu também frisei na minha conversa, é o espiritismo made in Brasil, é o espiritismo exportação. Ele é levado pelos oradores oficiais, pelos médios oficiais, pelos dirigentes da FEB, para todos os rincões do mundo onde haja, na maioria das vezes, brasileiros vivendo lá. Ou patrícios, ou cidadãos locais que passaram a se interessar por essa visão diferente do cristianismo que o espiritismo traz. Convenhamos, o espiritismo faz uma releitura de muitos aspectos do cristianismo. E isso é muito interessante, isso não pode ser deixado de lado jamais. Mas aí é que está o problema. Mistura essa releitura do cristianismo com os mesmos dogmas, com as mesmas fundamentações, com as mesmas ideologias do modo judaico-cristã que foi estabelecido a partir da Igreja Católica. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, o que está se fazendo? Criando espaços como esse, criando veículos ou grupos como o Espiritismo com Kardec. Nós estamos, Nelly, em todas as mídias sociais atualmente. Nós estamos também no Spotify. As nossas palestras estão no Spotify justamente para aquela pessoa que não pode assistir, não tem tempo de assistir a palestra, mas quer se deslocar do trabalho para casa, do trabalho para a escola, ouvindo alguma coisa diferente daquela moral espírita tradicional, religiosa e igrejeira. É isso que eu convido as instituições, e nós aperfeiçoarmos a forma pelo qual estamos chegando a outros ouvidos, porque os ouvidos conhecidos já vão continuar ouvindo as mesmas músicas. Eles não querem ouvir outras músicas. E, sobretudo, está aí a diferença que o ECK tem feito, na medida do possível, às vezes não é muito fácil. Nós temos trazido para o ECK, para as nossas lives, pessoas com outras formas de ver o espiritismo, inclusive os igrejistas, os religiosos. No Brasil, nós temos um expoente vivo de Rostand, que é filho de um ex-presidente da FEB, que foi responsável pela expansão dos livros de Rostand. Pois nós queremos trazê-lo para o ECK para um debate rostanguismo e espiritismo, Rostand e Kardec. Até agora ele correu, sabe, correu? Fugiu. Até agora não aceitou o convite, mas eu espero que ele aceite, porque eu gostaria de ver esse debate lícito, leal, verdadeiro, olho no olho, entre um kardecista e um rostenista, para ver o que é que nós conseguimos filtrar disso, para evitar aquilo que muito espírita dito kardeciano faz, que é demonizar o que o outro pensa, demonizar o que o outro diz, demonizar o que o outro faz. Essa demonização já passou, ela foi do século XX, onde nós precisamos do Herculano para combater, por exemplo, uma edição que foi adulterada por uma federativa brasileira
do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós discutimos, Nelly, as adulterações na origem. Por exemplo, em A Gênese e o Céu e o Inferno, que foram mutiladas por pessoas do tempo de Allan Kardec, e que as traduções que nos chegaram no Brasil e nos outros países da América Latina foram das edições que foram adulteradas. E nós estamos no movimento de recuperação dessas obras, dessas edições originais, porque conseguimos divisar lado a lado a edição que Kardec nos legou em vida e a edição que foi publicada alguns meses depois da sua morte, diferenças inconciliáveis. Retirada de textos que não poderiam ter sido feitas, que não teriam o carimbo, a assinatura de Allan Kardec. Mas nós não vamos duelar com essas pessoas ou esses grupos. Nós vamos conversar. E o espiritismo laico, progressista, humanista, livre pensador precisa conversar com o espiritolicismo, com o espiritismo igrejista. Como? De diversas maneiras. Eu não vou aqui ensinar o Padre Nosso ao vigário. Nós precisamos estabelecer pontes. Eu posso ter tido no passado até outras opiniões a respeito. Posso ter batido de frente, eu, Marcelo Henrique, com espíritas religiosos importantes do movimento. Mas eu convivi por 17 anos na sede da Federação Espírita, na reunião do Conselho Federativo Nacional. E aquilo foi um exercício diário para mim, anual, porque a gente se reunia 2 vezes no ano, lá na sede da FEB em Brasília, para entender o pensamento do outro e buscar construir alguma ponte possível. Onde for viável, porque onde não é viável, eu vou ficar com o meu entendimento, o outro vai ficar com o entendimento, e não vai haver diálogo. Se houver diálogo, é possível avançar. E nós temos que avançar, porque o século do avanço é este, o 21. Tenemos otra pregunta de Pilar Callejas. Gracias por esta exposición. Ha sido realmente interesante. Como estudiante autodidacta de la doctrina espírita, a veces me resulta difícil escoger el camino a seguir. Considero a Kardec como un faro cuya luz nunca desvía del camino. Pero, ¿cómo distinguir las verdaderas nuevas comunicaciones? Da mesma forma como nós conseguimos politicamente diferenciar um candidato do bem e um candidato do mal. Um candidato progressista e um candidato retrógrado. No Brasil, estamos num governo retrógrado. Acho que retrocedemos quase 100 anos no Brasil. Estamos vivendo aqui como se estivéssemos na década de 30 do nosso país. Isso é triste, é deplorável, é lamentável sob todos os aspectos. Como escolhemos um bom e um livro ruim? Como escolhemos um filme, uma série da Netflix para assistir e desistimos no primeiro ou no segundo episódio e passamos para outro porque aquele não nos satisfez? O que eu quero dizer com isso, Pilar? O critério, primeiro, é pessoal. De quem recebe a comunicação, o livro mediúnico, e vai começar a ler, não é? Inicialmente, o critério há de ser sempre individual e intransferível. Eu não posso terceirizar esse critério para que outro faça no meu lugar. O que fez o Espiritismo no Brasil desde a década de 40? Colocou o selo de uma editora, a assinatura de um médium e a identidade de um espírito e validou a comunicação, validou o livro e todo mundo bate palma, todo mundo reconhece como obra complementar à doutrina dos espíritos. Pera lá, cara pálida. Pera aí, meu amigo, não é assim. Não é assim, não deve ser assim. Se foi feito assim, paciência. Nós não vamos aceitar goela abaixo, engolindo isso. O critério há de ser, como eu disse, individual. Você, Pilar, eu, o Milton, a Yolanda e todos os nossos amigos aqui na sala, temos que fazer, temos que dar o primeiro passo.
Então, eu vou analisar uma comunicação de 3 laudas, de 3 folhas, que me chegou à ciência, porque foi produzida numa instituição espírita que eu participo. Eu vou ler. E aí eu vou ver no grupo quem mais está lendo, quem mais está criticando. A minha crítica vai se somar com a crítica do outro, do outro, do outro, do outro. Daqui a pouco a gente tem uma crítica coletiva, construída coletivamente, sem preconceitos, sem valoração prévia, sem endeusamento, mitificação, mistificação de médiuns ou de espíritos. Aí nós avançamos. Aí nós começamos a adotar um parâmetro de consenso, o que várias pessoas pensam a respeito. Mas não podem ser pessoas muito diferentes entre si. Eu não posso pegar uma pessoa que está começando, que ainda não leu nem a base, para ter uma noção de crítica de uma obra ou de uma página mediúnica. Então, o critério de distinção, respondendo finalmente à tua pergunta, de uma obra verdadeira, de uma obra falsa, vai ser sempre o critério de comparação com a filosofia espírita. Naquilo em que os nossos olhos sobressaltarem e ficarem arregalados, onde a razão fraquejar, onde a lógica e o bom senso saírem pela porta da frente da instituição espírita, não há como aceitar aquela comunicação. Sem considerarmos que o espírito está no final da fila e que o médium não tem idoneidade moral, porque é isso que se faz. No ECK, por exemplo, quando nós criticamos o autor espiritual Emmanuel, o padre Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta que catequizou índios no Brasil colônia, o padre que foi bastante malvado, bastante ruim com índios e negros, nós estamos criticando o médium, o Cândido Chico Xavier. Não, nós não estamos criticando o médium, porque ele pegou o livro e entregou para as editoras e para as federações para que eles criticassem, para que eles fizessem a seleção. E eles não fizeram, preocupados apenas com o lucro, com o dinheiro da venda das obras. Somente. Os erros do passado não podem justificar os erros do presente, nem os do futuro. Mas o critério de aferição passa pelo exame racional, lógico, filosófico, doutrinário de cada um. Tenemos una pregunta de David Santamaría. ¿No cree usted que el problema de la idolatría a los medium puede ser más culpa de los seguidores ignorantes que no del medium? Meu caro Davi, satisfação em tê-lo conosco. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas nos conhecemos pela rede mundial dos computadores, o que já nos faz pessoas próximas, ainda que distantes fisicamente. Não creio que essa questão seja apenas da idolatria dos seguidores, dos frequentadores, dos simpatizantes ou daqueles que se dizem espíritas. Acho que há uma retroalimentação. Acho que há um consenso, né? 2 lados se juntam. A vaidade do médium, a pretensa superioridade que a vida lhe deu, que o conhecimento de algumas questões lhe deu, que a fama que lhe credenciou e o desejo da multidão, que nós aqui no Brasil chamamos de rebanho, é uma palavra muito comum atualmente, mentalidade de rebanho. Todo mundo vai um atrás do outro seguidinho. Todo mundo vai seguindo a mesma toada, o mesmo berrante. Sabem os nossos amigos hispânicos o que é um berrante? É um chifre de boi que se usa para chamar a boiada, e a boiada vai atrás do som. É isso que acontece na mediunidade no Brasil. Os fiéis vão atrás do médium ou da mensagem, mas o médium também fica muito feliz e busca esse glamour, essa fama, esse reconhecimento. Então, Davi, é uma estrada de dupla via, vai e volta. E aí a advertência de Kardec para que o médium fosse vigilante,
que o médium não se considerasse maior do que a própria mediunidade e que ele é um instrumento e que a qualidade da sua produção mediúnica irá depender não da sua competência como médium, não das suas faculdades, mas da lei de afinidades entre ele e os espíritos comunicantes. No tenemos más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna allí adicional. No la escuchamos. Yo tengo una por aquí, una inquietud. ¿Que no crees que las palabras anacrónicas ya de prueba y expiación están alejadas de esa propuesta tuya de actualización del espiritismo? Não sei se eu entendi a pergunta, Yolanda. Se as expressões, se os conceitos de prova e de expiação estão distantes da proposta mais progressista do Espiritismo? Sim. Creio que não. A interpretação sobre o que seja prova e expiação, sim. Há um condicionamento de que grande parte da nossa vida, enquanto encarnados, está sujeita ao pagamento de um fardo, né? Um peso sobre os ombros, derivado de experiências passadas, que se chama expiação no conceito espírita, sim. Mas os conceitos estão lá na obra de Kardec e eles permanecem atuais. Não houve qualquer revisão desses conceitos. O que é uma prova? Disseram os espíritos a Kardec. Um teste, uma oportunidade, o fazer de novo, o fazer diferente, o olhar para frente. Ou seja, o meu dia de hoje, domingo, dia 13 de março, tem que ser diferente do sábado, dia 12, tem que ser diferente do domingo, dia 6. Porque é uma página nova que eu recebi quando acordei, em branco, e que eu estou redigindo com as minhas experiências, com as minhas propostas de agir, de sentir, de fazer hoje. E nessa circunstância eu vou estar provando a mim mesmo se eu sou mais capaz, se eu sou mais fraterno, se eu sou mais humilde, se eu sou mais amoroso, se eu sou mais consciente das minhas obrigações, se eu estou efetivamente colocando em prática a teoria espírita, entre outras. Prova, portanto, é um conceito progressista de espiritismo. Aliás, não seria de outra forma que Kardec teria condicionado, junto com os espíritos, o conceito do mundo que nós habitamos como sendo o segundo da escala progressiva dos mundos, que se chama provas e expiações. Em complemento, expiação é o quê? Não aquele resgate obrigatório pelo qual nós teremos que passar necessariamente, mas a vinculação de determinadas situações do hoje com situações do passado, mas que elas também não são absolutas. Elas não são definitivas. Por exemplo, um doente terminal que esteja num leito de hospital ou num leito domiciliar, vegetando, numa vida vegetativa, qual é o conceito progressista hoje da eutanásia? E aqui eu vou deixar aí já um mote para nós fazermos uma discussão comigo ou com outro companheiro sobre eutanásia à luz do espiritismo progressista. Porque a visão do espiritismo dogmático, religioso, igrejista, espiritualicista, judaico-cristã, eu já tenho, tanto em relação à eutanásia, quanto em relação à pena de morte, com relação ao aborto, com relação às guerras. Eu já tenho essa visão. Essa visão eu não preciso. Mas nós precisamos de um outro anteparo, de um outro exame, que é o exame progressista. Podemos defender a eutanásia em algum aspecto sobre o ponto da principiologia, dos princípios espíritas? Eu, Marcelo Henrique, em alto e bom tom, digo, sim, eu defendo a eutanásia em algumas circunstâncias. Mas então Marcelo Henrique não é espírita, porque está lá na obra de Kardec conceitos sobre a eutanásia e sobre não dispor da vida do outro. E aí eu posso falar de eutanásia, ortotanásia, distanásia, que são as modalidades de
interrupção da vida sob diferentes motivações, sobretudo sob a motivação de caráter moral, ético, assistencial, caritativo, como quisermos trabalhar. Então, para essa resposta, Yolanda, que também não é definitiva, ela nos gera outras perguntas, outras digressões, eu, Marcelo Henrique, entendo que prova e expiação são conceitos que o progressismo espírita, ou a leitura progressista do espiritismo, comporta, mas com uma visão, uma interpretação diferente daquela tradicional dada pelo espiritismo majoritário no Brasil e em outras partes do mundo. Aquela não nos serve. Bueno, Marcelo, aquí lo que tienes es muchísimas felicitaciones de Milton, de David, de Filó, de Berky Guzmán, de todos. Te las vamos a hacer llegar porque no terminaríamos hoy esta actividad. Queremos agradecerte ampliamente tu participación. Como te dije, ha sido muy incisiva, muy reflexiva y que nos invita al conocimiento, al estudio permanente. Eres también permanente, es tu invitación a este tipo de programas, a la Casa del CIMA, y muy agradecida. Para todos te ofrecemos un gran aplauso. Muitas graças. Estou sempre à disposição de cima e do movimento progressista para dialogarmos, para construirmos esse processo dialético que é o processo genuinamente espírita, né? Lembrando que todo o trabalho de Kardec é um trabalho de parteiro, né? Trabalho maiêutico, né? Parir ideias, e nós só parimos ideias quando nos manifestamos livremente. Aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, não precisa ter a concordância tácita, a aceitação de todos os que estão ouvindo ou lendo. Que eles sirvam, aliás, para provocar o contraponto, para provocar outras ideias, porque aí também eu, como expositor, como escritor, vou crescer a partir da visão do outro. Isso é essencialmente Kardec. Isso é essencialmente a dialética filosófica espírita. Muito obrigado. Gracias, Marcelo. Nuevamente, los esperamos el próximo sábado en el seminario Pedagogía Espírita con la profesora Dora Incontri.